Boa noite, meus irmãos. O nosso tema, Chico Xavier e a Educação do Espírita, é um tema muito profundo. Entretanto, quando a gente vai pesquisar alguma coisa na área de educação do espírita, a gente acha tanta coisa e tempera tanto o bolo que pode não sair com o mesmo gostinho que era para ser, mas o esforço foi grande, com tanta coisa boa, com tantos argumentos que a gente se entusiasma. E eu fiz um apanhado com a maior boa vontade, assim, querendo acertar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem a passagem que diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. É muito profundo, todos conhecem, lógico, os dois mandamentos da nossa doutrina. Mas a nossa irmã espiritual, Joana de Ângeles, no livro de Chico Xavier, ela diz que a educação encontra no Espiritismo respostas precisas para melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. Se o título é a educação do espírita, o nosso trabalho, e o espírita é um ser encarnado, sabemos que a educação do espírita está na bagagem que o espírito tem. Então, todo o nosso conhecimento adquirido, como toda grosseria nossa, procede do espírito. O corpo não é educado não, quem é educado é o espírito, ou é mal educado. O espírito Amélia Rodrigues, nas suas passagens também com Chico Xavier, ela começa falando da criança, que é o espírito pequeno, recém-chegado à Terra. A criança evangelizada, Amélia Rodrigues, a criança evangelizada torna-se jovem, digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. E continua a Amélia Rodrigues: a infância é o período em que melhor se aprende, enquanto na adolescência se aprende, na idade adulta se compreende, evitando o período em que o ancião apenas repreende. Nós costumamos dizer, e ouvimos bastante, que a educação vem do berço. Esta frase parece com os termos de Jesus falando na época por parábolas. Entendemos que a educação vem do acúmulo de ensinos e éticas adquiridas em várias vivências. Assim fica mais fácil dizer
quem foi rei nunca deixa de ser majestade. Porque na nossa trajetória de encarnações, a gente vai acumulando de acordo com os nossos esforços, né? Se a gente se descuida, a gente não se lapida em nada. Se a gente acorda, né, vai assimilando os conhecimentos, a educação, esses conhecimentos ficam eternamente com a gente. A dor ao encontro nos fala no mundo atribulado de transição em que vivemos, só existe uma fórmula infalível para que a aurora do terceiro milênio surja límpida e bela no horizonte humano: a educação. E o grande Platão nos diz que educação e vivência, no livro de Raul Teixeira, né? Platão, frase de Platão, do livro de Raul Teixeira, Vivências, Educação e Vivências. Educação é o único valor que se leva para o além. Quando se consegue se libertar das ilusões, avançar para a realidade, alcançando ao bem. Platão ainda acrescenta: educação é a arte de converter a alma para o bem. E no livro Pelos Caminhos da Evangelização, a educação antecede o nascimento e sucede a morte. Eu achei muito interessante, né? A educação antecede o nascimento e sucede a morte. Foi o que nós falamos há pouco tempo. O que a gente adquire de educação, a gente leva, né, para a vida eterna. Ação ininterrupta que auxilia o progresso dos seres ao longo do tempo infinito rumo à perfeição. E ainda completando de Platão: objetivos de longo curso, visando realização plena e alcance dos apuros ideais de vida, a renovação moral do homem. Então a gente vê que nós temos, né, a obrigação de procurarmos nos elevar em termos de cultura. A gente só pode ser uma pessoa educada se a gente já acumulou alguma cultura. Se a gente não acumulou nada, a gente como é que vai ser educado? Se nós somos animais, né? Então, enquanto a gente não domar o instinto, né, não aprender com os ensinamentos de Cristo, do amor, do perdão, da compreensão, da caridade e outras coisas boas, né? Enquanto a gente não mudar para essa trajetória, a gente fica uma pessoa que a gente pode considerar sem educação, né? Uma pessoa violenta, uma pessoa que não sabe perdoar, que não sabe dissimular, que não sabe apagar a chama, né? Porque se a gente não aprende a ser manso, se a gente não aprende a levar o amor para o próximo, né? Se a gente usa daqueles termos dos princípios nossos, não levar desaforo para casa, então se a gente vai agir dessa maneira, a educação ainda está longe. A gente tem que baixar a guarda, né? E procurar ser manso, porque aí é o caminho de ser educado. E o grande Paulo Freire,
ele fala que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. E eu encontrei mais na frente, nas minhas pesquisas, a Dora encontro de novo falando muito bem no livro Educação segundo o Espiritismo. Ela diz que a educação é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas uma influência de espírito para espírito. Eu achei muito interessante essa parte. A educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas uma influência de espírito para espírito. Então, se, no meu entender, se o professor, o educador no caso, ele já tem o conhecimento espírita, né? Que a gente chama, eu falo espírita, força de expressão. Se ele tem o conhecimento dos ensinos de Deus e ele procura levar o que ele quer passar nos termos dos ensinamentos de Jesus, eu acho que, pelo que eu li aqui nessa frase, facilita o aprendizado do educando, porque ele está levando o ensino com amor, baseado nos ensinos de Jesus. Aí, no caso, até para o que é mais embrutecido, no meu entender, facilita para ele absorver. Porque se o educador for só naquelas regras, né, o blá, 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 normal, fica difícil do outro assimilar, no meu ponto de vista. No Livro dos Espíritos, na questão 917 e 1019, fala da importância da educação. E diz assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida da matéria. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se a corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Nos ensinos de Jesus, o pedagogo da humanidade, nos revelou com muito amor os princípios da educação. E ele fala, né, dos tópicos que ele nos ensinou, deixou muita coisa para a gente, né? Vós sois a luz do mundo. Eu entendi que ele está nos mostrando, com essa frase, o real valor do ser humano, falando-nos
que nos conduzindo com amor e respeito, levamos luz para todos. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, eu entendi também assim, que Jesus quer que a gente se modifique no sentido de se melhorar e ajudar o próximo, e nós temos a capacidade de ser para o mundo uma luz. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Jesus aqui, no meu entender, ensinando-nos que a aprendizagem se dá no tempo e vai se acumulando de encarnação em encarnação. Porque como a gente, todos já sabem dessa parte, Jesus não tinha condições de falar detalhadamente da boa nova, das revelações futuras, do que ia acontecer para a humanidade. Então, na época, ele usava o melhor que ele achava que podia ser passado em termos de ensino. A que assemelharmos o reino de Deus? Ou com que parábola nos apresentará? A aprendizagem tem como fonte o indivíduo, e sua situação consiste em sua reforma e elevação moral. Quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Devemos ter uma reflexão em profundidade para conseguirmos uma aprendizagem pessoal concreta. E continua Jesus: porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Nós podemos interpretar em vários caminhos. Na nossa vivência, demonstramos o comportamento que denota a nossa transformação interior. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Na harmonia do aprendizado próprio, o ser humano tem facilidade na aproximação com o próximo e com Deus. E aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. No nosso aprendizado, necessário se faz momento de avaliação. Que a gente não pode, de maneira nenhuma, julgar. Nós não temos recurso ainda, maturidade, para apontar o dedo para o próximo, em qualquer ato, em qualquer situação que ele esteja passando. Porque o que a gente pode achar errado no nosso momento, para a pessoa que ainda tem menos conhecimento, para ela é uma coisa normal, que ela não conseguiu ainda abrir os olhos para aquela situação. Vai e não tornes a pecar. O erro faz parte do processo de aprendizado. Devemos ter como estímulo para o nosso crescimento, se conscientizando que não devemos mais repetir os erros. Colhereis a verdade e ela vos libertará. A aprendizagem pura nos conduz à liberdade.
e então retribuirá para cada um segundo as suas obras. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente praticar nas nossas reencarnações, a gente vai colher de bom ou de mal, quer queiramos ou não. Faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa necessidade, do nosso crescimento nas reencarnações. A nossa paz e o nosso bem estão condicionados aos nossos procedimentos anteriores e atuais. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 685, martelamos sobre a educação. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas na que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Tudo que nós praticarmos, todos os nossos procedimentos rotineiros que se tornam, que são do nosso dia a dia, se tornam um hábito. Às vezes a gente tem um hábito até de uma coisa fora de ética, não é? Então, a gente tem e deve, se policiar, fazer uns examezinhos, No caso, tem gente que faz noturno, antes das preces, faz uma avaliação sobre o dia, mas a gente deve, assim, no meu entender, fazer um balanço, procurando ver o que a gente está se melhorando. Quando a gente quer melhorar, quando a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que se preocupar com esse lado, Procurar ver como a gente está agindo, como a gente está procedendo, como a gente está se comportando, Como a gente está convivendo com os nossos semelhantes. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Nas obras no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, ele nos diz: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E ainda do Livro dos Espíritos, da questão 796, somente a educação pode reformar os homens. Profundo, Nós estamos num planeta de provas e expiação. Então podemos dizer que a Terra é a escola do Espírito. E assim, se nessa escola chamada Terra, os novos alunos são os espíritos reencarnantes, as nossas crianças. Vendo por este lado, se a Terra é a escola, a nossa classe é a nossa família. Então, nós viemos para o mundo de prova e expiação, que é a nossa escola. E a nossa classe desse colégio é a nossa família. É com a família que a gente tem que aprender a amar, a perdoar,
né, a ser caridoso, porque é o núcleo mais próximo que nós temos necessidade de apaziguar, de crescer com toda a humanidade, mas especialmente com a família. A educação espiritual é o mais estimável de todos os bens que existem ou poderão existir, tanto para os homens como para os deuses. Aí eu encontrei uns tópicos também de Pestalozzi. Nasceu em 1746, desencarnou em 1827. Pestalozzi teorizou e demonstrou que a partir do elo afetivo que se cria entre o educador e o educando, baseado evidentemente na dedicação sincera e integral daquele, é que se desenvolve um processo pedagógico eficaz em que ambos crescem. Aí encontrei os tópicos, os discursos de Kardec sobre educação. Kardec fala: educação é a obra da minha vida, e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Sou feliz quando encontro meio novo ou quando descubro novas verdades. A criança aprende observando e fazendo, e não apenas escutando. E Kardec continua: como hábil jardineiro, ele deve reconhecer o terreno em que semeia, pois o espírito da criança é um verdadeiro terreno cuja natureza é preciso estudar. E assim, como o talento do jardineiro não se limita a saber colocar plantas na terra, ao do professor se limita a fazer aprender os rudimentos. E na nossa casa, o educador Eurípides Barçanufo, no livro dos Princípios Norteados da Pedagogia, ele diz que a educação do espírito é um caminho de ascensão, e toda ascensão requer amor. O Santo Agostinho tem uma passagem muito interessante. Levanta o olhar de tua inteligência. Usa dos olhos como um homem que és. Coloca-os no céu e na terra, nas belezas do firmamento, na fecundidade do solo, no voo das aves, no nado dos peixes, na vitalidade das sementes, na ordenada sucessão dos tempos. Põe os olhos nas obras, olha o que vês e eleva-te ao que não vês. Assim, meus irmãos, todos já sabem, mas vale a pena repetir. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Muito obrigado.